as letras mortas que matam, de fato, a palavra viva. E foi Paulo quem inaugurou essa afirmação. E de lá para cá, muitos os que tiveram a lucidez do Evangelho no curso desses 2000 anos disseram a mesma coisa, sem considerar que o mundo dos apóstolos era um mundo sem Bíblia, era um mundo sem evangelhos, as transmissões eram todas orais, era um mundo sem textos do Novo Testamento. O primeiro texto foi a primeira epístola aos Tessalonicenses, antes de haver qualquer evangelho. Portanto, eles passavam a palavra. É isso que eles dizem: o que de mim ouvistes, isso transmiti. E Paulo diz: o que de mim ouvistes, vistes, o que de mim aprendestes, vistes no meu comportamento, isso praticai. Ele não diz leiam Lucas, Marcos, João, não tinha isso. Era evangelho puro e simples. O Velho Testamento era uma leitura para eruditos, porque muita gente, a maioria, não sabia ler. Mas todo mundo pensa que Jesus foi embora e deixou uma Bíblia impressa. E aí tem essa idolatria ao livro. Como eu passei a vida ouvindo pessoas dizendo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Eu nunca criei que ela era a palavra de Deus de capa a capa. Eu sempre criei que entre aquelas capas tinha muita palavra inspirada por Deus e que tinha duração perene, como também havia muita palavra de Deus momentânea, inspirada para um tempo, para uma hora, para uma geração, para uma circunstância. E também passei a minha vida toda dizendo que Moisés não aguentaria Jesus. Moisés, com a cabeça de Moisés, tinha que se converter profundamente para suportar a leveza, a liberdade, a graça e os perdões todos de Jesus. Moisés só aguentaria Jesus no Monte da Transfiguração, transfigurado com Elias, para conversarem com Jesus sobre a cruz, como é o assunto relatado por Lucas, dizendo que eles conversavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Mas Jesus é o Verbo. Jesus é a Bíblia editada. Quem quiser saber quem foi que editou a Bíblia, foi Deus. Quando encarnou seu Filho, a Escritura foi editada. E o escritor de Hebreus deixa isso claro. Diz que aquelas outras coisas caíram em obsolescência. Palavras de anjos e palavras de homens, todas elas caíram em obsolescência diante de Jesus. E mais do que isso, eles afirmam, os apóstolos, o escritor de Hebreus, gosta da palavra obsolescência, sombra, coisas que para trás ficaram, que eram apenas arquétipos, mas não eram a realidade em si, que a realidade em si é Jesus. Portanto, a edição foi a encarnação do Verbo. Paulo gosta da palavra caducidade, demência, Alzheimer, por assim dizer, caduquice, que já diz coisas que não têm nenhuma pertinência com a realidade. É a expressão que Paulo usa para designar os judaizantes que queriam levar os novos cristãos de volta para trás no moonwalking, para as leis de Moisés e para o cristianismo messiânico, que dizia que Jesus era o Messias desde que todo mundo que cresce nele obedecesse também às leis do Velho Testamento, que aquilo em razão do que a Epístola aos Gálatas foi explicitamente escrita, com Paulo repreendendo a Pedro e Barnabé pela dissimulação deles diante dos gentios. Então, meu Deus,
o que esses membros da Comissão de Ética da Igreja Batista fizeram é uma coisa louca, bizarra, absurda, triste, infeliz, da qual se arrependerão muito, muito, muito um dia. E o Ed está bem, é um amigo querido que eu guardo no coração desde a juventude. Eu fui ordenado, comecei meu ministério muito cedo. Por isso, para muita gente, parece que eu tenho anos de diferença para os outros, mas a diferença não é tanto etária. Etária, às vezes, são 10 anos, 9 anos, 12 anos, 5 anos, 6 anos. Mas é que eu fui ordenado, comecei o ministério no dia seguinte à minha conversão, e logo depois do dia 18 de julho de 73, e comecei a pregar. E um ano depois eu estava na TV e fui ordenado pastor presbiteriano no dia 10 de janeiro. Logo a seguir, após escrever uma tese que tratava justamente desses assuntos, de como em Jesus a interpretação da salvação era diferente. A minha tese era sobre a ordem de Melquisedeque, a salvação fora das fronteiras da religião. E o argumento é que era fácil de entender aquilo se você lesse tudo a partir de Jesus, que deixou bem claro que tomariam lugar à mesa do reino de Deus aqueles que vinham do norte, do sul, do leste, do oeste, aqueles que não sabiam nem o nome dele. É o que ele diz em Mateus 7, ele diz em Lucas 13, ele diz na parábola do rico e do Lázaro, ele diz em tantos lugares, ele diz em João 25, que os benditos que tomam posse do reino são aqueles que dizem: mas nós nunca te vimos assim, não sabiam nem quem ele era, mas agiram com amor correspondente ao Evangelho de Cristo. Então, meu Deus, não tem nada novo. Foi o próprio Lutero quem disse, e eles se dizem também discípulos de Lutero. Lutero é que disse que se Pedro dissesse algo errado, ou qualquer um, ou Paulo, ou os apóstolos, estaria errado. Se escrevessem e não batesse com aquilo que era a revelação suprema de Deus em Cristo, estava fora. E disse ainda mais do que isso: se Caifás disser uma palavra do Evangelho, que seja obedecida. Se Herodes, ou se qualquer um dos malucos do contemporâneos de Jesus disser uma palavra que seja genuinamente evangelho, tem mais valor do que uma palavra apostólica que seja desviada do princípio do evangelho. Mas nós esquecemos isso tudo, e essa nossa geração é uma das mais ignorantes que já passou pela face da terra.